Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Assim diz o salmista, exprimindo toda a tristeza, toda a angústia da sua alma. Assim começa o salmista desabafando, tirando do seu peito tudo aquilo que rodeava, todas as circunstâncias que rodeavam os seus sentimentos e o seu coração. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Esse Salmo 42, nós não sabemos ao certo quem o escreveu, se foi Davi, se foram os próprios filhos de Corá ou Coré. Mas o que nós precisamos saber? A primeira coisa desse salmo é que o salmista se derramava perante Deus. É que o salmista não tinha medo de contar a verdade. Ele não tinha medo de chorar, ele não tinha medo de dizer o que estava acontecendo. Ele não tinha medo de enfrentar a angústia, ele não tinha medo de bater de frente com aquela solidão que ele estava sentindo, mas ele sabia que a esperança dele era Deus. Ele sabia que a esperança dele estava em Deus. E mesmo num momento difícil, e mesmo num momento de tristeza, e mesmo num momento de lágrimas, que era um mantimento do salmista dia e noite, mesmo nesse momento ele expunha a alma dele para Deus. Ele não tinha medo de enaltecer a fragilidade dele perante Deus. E às vezes nós temos medo de nos colocarmos expostos, nos colocarmos nus, nos colocarmos totalmente fragilizados perante Deus. E a primeira reflexão que esse salmo nos traz é: se derrame perante o Senhor. Coloque o teu problema, coloque o vazio da sua alma, coloque a sua tristeza, a sua confusão, a sua indagação, coloque tudo o que você tem perante Deus. Confie nele a sua esperança. Confie nele toda a sua esperança. E esse salmo, como eu havia dito, os estudiosos não sabem, alguns entendem que Davi teria escrito ele pelas palavras, pela forma com que ele foi engendrado, com que ele foi estruturado. E outra possibilidade que os próprios filhos de Coré teriam escrito esses salmos. Quem são esses filhos de Coré, né? Coré ou Corá, o pai desses filhos, ele foi aquele retratado no Velho Testamento por ter se rebelado contra Deus por meio do ministério de Moisés e de Arão. E por essa rebelião que ele teve contra Deus, Deus trouxe juízo sobre ele, sobre aqueles que se rebelaram junto a ele. Mas os filhos de Coré não se rebelaram e não apoiaram essa rebelião, e não houve juízo sobre os filhos de Coré. E lá na frente, lá em Crônicas, a gente vê que esses filhos, eles se tornam os musicistas. Eles são da linhagem de Levi e eles se tornam aqueles que louvam na casa do Senhor. Na época de Davi no tabernáculo, na época de Salomão no templo. E eles são colocados à frente do louvor da casa de Deus. E a possibilidade, os estudos dizem que talvez eles mesmos tenham feito esse salmo, ou Davi tenha feito enviado para eles que estavam à frente do louvor da casa de Deus, para que esse salmo fosse colocado como uma adoração, fosse verbalizado, e Deus fosse engrandecido por meio dele. E eu fico pensando, dentro dessa história de Corá, é que Corá perdeu a oportunidade de estar na casa de Deus. Casa aqui no sentido de presença, no sentido de habitação. Corá não poderia mais servir no ministério dos levitas. Corá não poderia mais estar perto diante de Deus e sentir a presença de Deus no tabernáculo. Mas os filhos de Corá, talvez por um tempo,
teria passado isso na cabeça deles. Olha, eu não poderei mais exercer aquilo que Deus me chamou. Não poderei mais exercer o meu propósito. Não poderei mais exercer aquilo que eu fui criado para fazer. E eu penso que talvez esses filhos de Corá, por um momento, eles tenham ficado extremamente conturbados, extremamente aflitos, porque eu imagino o quão importante era a presença de Deus para eles. Mas eles foram restituídos, eles continuaram, na verdade, na presença de Deus, exercendo o ministério levita. Mas eu penso o quão aterrorizante foi por um momento imaginar que eles não iriam mais servir o Deus vivo, que a alma deles não ia encontrar mais a única fonte de vida. E a pergunta, a reflexão que fica é: você tem valorizado a presença de Deus na sua vida? Você tem valorizado a presença de Deus na sua alma? Porque quando nós estamos longe, nós não temos vida, nós estamos sozinhos, nós estamos solitários, estamos confusos, com medo. Porque a presença de Deus é que nos traz a segurança e a vida. E você tem valorizado a presença de Deus? Você tem valorizado a possibilidade do ministério na sua vida? De exercer, de adorar, de entrar no templo e de sentir, Senhor, a tua presença, de ser renovado. Você tem valorizado isso na sua vida? E o início desse versículo, ele fala muito comigo. E ele diz o seguinte: assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Em outras versões vai estar assim como a corça anseia pelas correntes das águas. E é tão interessante essa relação que o salmista coloca aqui, que ele diz, assim como o cervo, né? O cervo é aquele animal parecendo um veado, né? Tem uns chifres, e aquele animal ele tem uma característica muito interessante, que ele pode sentir o cheiro de água de longe, porque a água é vital para a sobrevivência dele. A água é fundamental para a sobrevivência dele. E eu não imaginava assim como é que era essa relação do cervo com a água. Mas, olha só, o cervo, a primeira coisa é que o cervo precisa de água para viver. Todos nós, todo ser vivo precisa de água para viver. E nós precisamos do Espírito para viver. Precisamos beber do Espírito, nos encher do Espírito. Nós precisamos do Espírito, que é a vida, que é a alegria, que é o transbordo nas nossas vidas. O segundo ponto é que o cervo, quando ele está desidratado, a pele dele, ela fica desidratada, né? E ela fica seca e ela dá rachaduras. E ele fica machucado. E essas feridas, por certo, doem. Mas a água faz com que a pele dele não tenha feridas. E o que eu quero dizer com isso é que o Espírito Santo, ele sara as nossas feridas. É que o Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida, não deixe com que nós sejamos feridos pelas coisas deste mundo. E sara as feridas que nós temos, que nós carregamos conosco, no nosso coração. Porque a presença do Espírito é fonte de vida e é fonte de cura sobre nós. E o cervo sabe disso. E por final é que quando o cervo ele tá longe da água e quando ele soa muito, esse suor dele exala um odor, um cheiro muito forte. E esse cheiro é a principal identificação do predador com o cervo. Então, na verdade, quando o cervo está longe da água, ele exala esse cheiro e ele está correndo risco de vida porque o predador o identifica de longe. Ou seja, a água é vida para o cervo. A água é vida, literalmente. Porque quando ele sai, ele foge, e às vezes tem um predador, ele corre em direção à água. E aí ele pula dentro da água e se imerge, fica só com os chifres fora da água. Porque aí o predador não consegue alcançá-lo, o predador não tem a possibilidade de nadar e alcançá-lo, ele consegue afundar e fica apenas com os chifres fora d'água, porque ali ele está protegido.
Aquele cheiro sai dele e o predador não consegue alcançá-lo. E o que eu quero dizer com isso? Nós, quando estamos longe da presença de Deus, estamos vulneráveis à ação do inimigo, às coisas deste mundo. Mas quando nós estamos a caminho da corrente de água, quando nós estamos a caminho de Deus, e nós mergulhamos e nos aprofundamos e sentimos e pedimos mais e nos enchemos do Espírito Santo, nós estamos salvos, nós estamos cheios de vida. Porque o Espírito é vida. A presença de Deus é vida para nós. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração para que a presença de Deus sempre seja valorizada na sua vida. E o salmista encerra: porque estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus.